a estrutura de vocês, a captação, tudo mais? O que vocês usam de fato na plataforma? O que faz falta para vocês? Porque eu vi que vocês estão trabalhando bastante com lançamento. Então, os números são grandes. Então, por exemplo, nos últimos 30 dias geraram aí mais de 400 leads. Então, para você contar para a gente um pouquinho da sua estrutura, para que a gente possa entender, e aí sim a gente parte para as soluções de vocês, para vocês. Tá bom. A gente entrou na Join agora numa campanha última que vocês fizeram faz uns 2 meses, eu acho que foi uma grande de captura, bem focado em... era até meio focado em lançamento, assim, foi uma aula do Croco nesse sentido. Eu já conheci ele há bastante tempo, mas eu ainda não tinha entrado. E quando eu assisti essa aula do Croco, a sensação que eu tive é que a plataforma de vocês iria funcionar que nem mais ou menos a ClickPage do Érico. E daí, nem pensei muito, daí só falei para minha sócia, falei, vamos pegar essa aqui porque acho que a gente vai ter mais tração nos lançamentos daí com o material. E daí a gente comprou. E eu até peço desculpas porque eu acho que nas primeiras semanas eu fui extremamente arrogante com a menina que estava cuidando da minha conta. Mas é que assim, ela assim, a gente vai marcar um encontro por semana, em 5, 6 semanas vocês vão ter o produto lançado. E tipo, eu queria para ontem, porque eu já estava com o produto pronto para lançar e daí eu até tive alguns embates com ela, mas ela tirou de letra, assim. Mas eu fui bem dura com ela, assim, bem dura mesmo, assim. E tanto que ela fazia as reuniões e eu vinha e debulhava um monte de coisa que eu falava assim, não, mas isso não tá legal, isso não tá legal, isso não tá legal. E ela calmamente ia colocando panos quentes. Assim, tá? Mas é que eu tava meio que na vibe do Croco, assim, naquela velocidade. E daí quando vem alguém e marca uma reunião por semana de 1 hora, e assim, o grupo é muito desenvelado, né? Tinha gente que nem tinha Instagram lá dentro. E a gente já tava com o pé para lançar um curso, e foi um curso que a gente vendeu super bem, assim, sabe? Eu nem captei tanto, captei uns 300 leads, mas vendi 40 mil, assim, e era um ticket de R$199, um ticket baixo. Então, o que eu queria era ver se a plataforma realmente me atendia, né? E daí eu tive dificuldade mesmo nisso, assim. Esse é um ponto. A gente está estudando muito essa parte, Érico Rocha, Novo Mercado. Na verdade, agora eu estou até escutando muito mais essa parte do Novo Mercado e quero cada vez mais caminhar para isso com a empresa de cursos. Só que também eu percebi que a gente consegue transferir isso muito para o trabalho de alunos, de aulas regulares. Mas, e daí esse é um ponto que eu queria levantar com vocês, por isso que eu te perguntei quem é que produz esse material. A gente faz parte, e eu percebi pelas pessoas que estão entrando agora nas reuniões, que vocês estão adquirindo novos clientes que têm um Pilates um outro nível de Pilates, assim. E o material que tem dentro da plataforma, ele é muito fraquinho para o que a gente oferece, assim. Então, a primeira questão eu até me disponho, não sei se a gente pode pensar em parcerias, em coisas assim. O e-book, ele tem que ser mais, como é que eu vou falar? Eu entendo que esse topo de funil pode ser um e-book bem simples, assim, eliminadores e tal. Mas ele tem que ser um pouco mais refinado. Então, tem muita foto que a pessoa tá torta. E eu não consigo mexer, né, na foto do e-book, eu não consigo mexer em várias coisas. Então, eu me nego a disparar um negócio desses, assim. E daí eu realmente me disponho a ajudar vocês nesse sentido. A TC Pilates hoje é uma escola, ela é pequena, a gente tinha 3 unidades, agora está em 2 só. Mas a gente dá curso no Brasil inteiro e é muito conhecido pelo nível de padrão de qualidade, de excelência, assim. Então, é um refinamento que talvez para quem não esteja no mercado, pareça que é tudo Pilates, assim, mas existem Pilates e Pilates. Então, era para esse caminho que eu gostaria, assim. E eu até passei para a Natália
várias sugestões de e-book que eu acho que poderia ter dentro da plataforma, não sei se chegou até vocês ou não, mas que não existem assim, que é justamente para esse olhar de um aluno mais refinado. Então, assim, os meus clientes não estão interessados em emagrecer rápido, eles querem receitas voltadas à qualidade de vida. Então, sei lá, um e-book de sopas, agora para o inverno, um e-book de mindful, de meditação, mais cuidadoso, assim, com olhar, eu acho que é, de repente, mais, não sei dizer, não quero parecer metida, sabe? Mas Não um sei outro se padrão, você entendi. outro padrão, É, assim. que Por não exemplo, geral, né? ontem eu fiz um e-book, mas eu usei a plataforma que eu sempre usava, assim, que é a da... Eu uso muito a Eduz para fazer as comercializações. E eu lancei um e-book nosso de Pilates. Em 24 horas eu já bati 390 leads que as pessoas baixaram, sem, sem patrocinar nada, só divulgando na minha rede, assim. Legal. Então, eu acho que daria para melhorar a qualidade desse material. E daí essa é uma pergunta minha, se dá para a gente entrar com vocês em parceria, de repente eu uso esses e-books por um período, depois eu cedo para vocês usarem para toda a plataforma, não sei. Podemos pensar em parcerias nesse sentido. E se, é claro, a gente tivesse essa forma de falar mais para vocês o que a gente gostaria, como a gente está fazendo agora, para a gente é muito mais interessante, assim. Porque eu acho que eu estou subutilizando. Eu consigo ver toda a expertise, a ideia da plataforma de vocês, que é maravilhosa, é muito boa assim mesmo. Mas eu preciso ajustar um pouco, senão eu me sinto como um cliente que tá querendo um monte de coisa e que não é o foco de vocês, sabe? Eu até cheguei a pensar nisso. Quando eu tive uns embates com a Nath, eu falei assim, gente, será que eu é que estou querendo mudar toda a empresa? Eu sou aquela cliente chata que veio só para reclamar e, na verdade, o foco deles não é um público como eu, assim. Então, isso foi uma das questões que chegou a, a passar pela minha cabeça, assim, Sim. né? Porque, por exemplo, teve uma amiga que tem um estúdio que entrou no mesmo dia que a gente, assim, que é o pessoal da Biotipo Pilates. Eles não têm post, eles não têm nada, eles não têm... então, para eles, eu percebo que é bom, assim. Mas eu tenho uma pessoa de marketing dentro, uma menina que faz só os posts para mim. Então, eu já estava num outro patamar, assim. E então, por isso que eu achei legal a gente conversar, assim. Eu fiquei super feliz que a minha conta saiu da mão dela e foi para vocês, porque daí eu consigo já resolver isso. Não, legal. Desculpa a minha sinceridade, mas também acho que é importante para a gente alinhar agora expectativas e necessidades, tudo isso. Mas quanto mais sincera você for, melhor. Até para a gente entender mesmo e realmente alinhar. Não faz o menor, como eu te falei, né? Não faz o menor sentido ter uma plataforma que não é para você, porque vai gerar insatisfação dos dois lados. Eu quero isso, você não pode me entregar e Não, a gente já tem uma maturidade de entender que a gente só cresce com conversas duras na vida, né? Não são com conversas escolhendo palavras que as pessoas vão se desenvolver e crescer. Então, quanto mais sincero, quanto maior o grau de maturidade do cliente para falar verdades para a gente, melhor. Aí que a gente vai entender o produto e adequar ele para vocês, né? Uhum. Onde é que vocês acham que está sei lá, a grande expertise da empresa de vocês? Assim, quem é o foco para vocês nesse momento? a questão não é nem a questão do foco, né? É óbvio que se a gente for falar de foco para crescimento da empresa, de persona principal, são as academias, de fato. Porque elas não têm nada, vêm do zero, e óbvio que quem não tem nada vem do zero, qualquer coisa que você entregue de organização, de material, eles vão ter um resultado bacana, né? Uhum. E em paralelo com essa galera, tem pessoas como vocês, que assim, pode parecer que não é um foco comercial, mas é o que o Jefferson falou, nos faz crescer. Porque estes clientes que estão do zero hoje, eles vão chegar onde você está, com esse nível de Uhum. maturidade, com um profissional focado em marketing, e aí eles vão precisar dar o próximo passo. Então a gente tem que estar sempre à frente do mercado, uns 3, 4, 5 passos. Então, por exemplo, você falou de click pages.
Então, a gente não queria ser mais um ClickPages. O Jefferson fala isso diariamente. Plataforma é commodity. Então, você tem outras plataformas que são muito mais baratas do que nós. Só que a gente quer entregar o seguinte, eu quero que a plataforma seja um assistente para você. Que você ande com a gente para falar o seguinte, puta, eu estou fazendo esse meu lançamento. E a gente dê a expertise para você e dentro da comunidade você entenda que, se eu for por esse caminho, eu vou vender mais. Se eu fizer isso, eu gero mais receita. Então, é muito mais do que só ferramenta. Sim, sim. Foi isso que eu acho que então quando eu fiz a leitura eu fiz certo da empresa, assim, porque o que eu queria era atração, sabe? Pegar os e-books e ter a cada 15 dias ou no mínimo uma vez por mês um e-book com a equipe de vendas trabalhando, assim. As consultoras, eu tenho 6 consultoras trabalhando e vendendo, assim, pra gente. A gente teve uma perda enorme agora na pandemia, que acho que foi natural, assim, né? Eu perdi 40% da clientela. E para mim isso é grande porque 40% eu volto como eu era 3 anos atrás, 4. Então agora a gente vai... Mas foram boas essas semanas de reabertura, assim. Foram bem legais. Eu vendi, assim, uma semana mais do que eu estava vendendo em 1 mês e meio com o estúdio fechado. Então a gente está bem confiante, colocamos umas metas meio agressivas e vamos ver, acho que a gente vai conseguir chegar com a equipe. E em qual das verticais você está vendendo? Você tem curso e você tem o atendimento ao público final, né? Nas duas, assim. O foco, assim, na verdade, a empresa de cursos está se remodelando, então eu estou passando tudo para online, o que eu posso, e o que eu acredito, porque a gente é cheio dos mitos também, sabe? Eu nem tanto, assim, eu sou, da nossa equipe, por mim já estaria tudo no online. Mas eu tenho uma sócia que tem o freio de mão puxado e acha que não pode ser online. Então eu tenho que ir devagar, assim. Mas como a gente está tendo bons resultados no online, eu estou conseguindo colocar aos poucos, assim. Então, de um portfólio de 20 temas que a gente tem, eu estou com 6 no online já. E alguns cursos meio a meio, sabe? Meio online, meio presencial. Mas o presencial está segurando a gente, porque a gente não está colocando para vender ainda. E só Curso introduzindo para instrutor de Pilates. Legal. Uhum. E, então, na verdade, hoje em dia a gente tem 2 unidades físicas, uma em Santana e uma em Perdizes, em São Paulo, e a empresa de cursos que fatura mais, às vezes, do que as 2 unidades juntas, assim. E o que eu tô agora também nessa mudança, a gente fechou a sede de cursos, eu fechei um monte de coisa, então eu tô numa fase de redução de custos, assim. Então eu achei que a plataforma de vocês poderia ser alguma coisa que desse muito tração. Quando eu falo das unidades de Santana e Perdizes, que eu atendo o público final de aulas, o único e-book que eu senti que eu poderia utilizar para passar para os meus alunos foi o de sobremesas fit, de todos os que eu li. Os outros, ou eles eram com uma linguagem muito agressiva, que não acaba combinando com a nossa missão, com a nossa forma de se comunicar com o aluno, sabe? Essa coisa de perder peso rápido, a gente, na verdade, vai por um outro caminho de wellness, de qualidade de vida, de aconselhamento, de coaching. Então, eles eram muito fortes, assim. E daí, as pessoas acham que se o meu cliente ou quem já passou por mim fosse ler um material desses, ia achar que a gente ficou louca, assim. Tipo, que a gente está mudando muito a rota da empresa, assim. Então, eu senti isso, que eu não conseguia aproveitar. Então, até hoje, o que eu usei? Agora está organizado essa plataforma para começar a disparar os e-books das sobremesas fits. E eu estou usando a página de captura. Mas ainda ela precisaria estar um pouquinho mais ajustada para mim, só para eu conseguir separar todos os leads que chegam, quem é profissional e quem é cliente final ali para fazer aula. Não que o profissional não vire meu aluno de aula, ele vira assim também. Muito, até com uma certa frequência agora com online, muito mais. Mas eu queria ter uma separação ali, porque senão eu preciso de uma funcionária tentando descobrir isso. E daí também atrapalha um pouco o processo, demora mais os processos. Fechei aqui por causa do cachorro, começou a falar aqui agora, se manifestar. Eu não sei sua leitura, Jefferson, mas eu estou vendo claramente que seriam 2 contas assim distintas, ou a gente entender ali nos formulários para ela, não sei, alguma coisa nesse sentido, para separar esse profissional, segmentar isso aí,
para ser duas comunicações diferentes. Como eu enxergo também que tem que ser separar também os funis de vendas por unidade. Não dá para você, por exemplo, jogar todo mundo para dentro e depois, descobre de qual unidade que é aqui e vai jogando para uma. Então, dá para fazer essa separação com a pessoa escolhendo no formulário, entendeu? Eu nem tinha pensado nisso, de separar por unidade, mas faz bastante sentido, porque também eu consigo separar o time, né? E uma das coisas que eu acho genial, assim, parece um papo de burro, assim, mas a forma que vocês apresentam os dados ali foi tão mais fácil de eu ensinar para as consultoras e deixar a clareza da informação. Então, tipo, eu acho isso demais, assim, a forma que a pessoa consegue entender onde é que o cliente está caminhando e a parte final, que é o que ela ganhou e o que ela perdeu dentro desse processo de venda, assim. Para mim, me ajudou a ser, assim, na verdade, já estava isso sempre na nossa cabeça, mas o funcionário não enxergava, assim. Então, eu acho maravilhoso isso de vocês. Vocês podem até explorar mais, assim, quando vocês falam para o gestor, porque o consultor lá no final começa a perceber, sabe, que de repente a falta de atenção dele, ou falta de envolvimento, no caso, fez ele perder X, assim. Então, não é a gente que está falando, né? É a plataforma ali que está mostrando, e ele precisa finalizar esse ciclo para a gente. Então, isso eu acho muito, muito legal mesmo de vocês. É uma parte 10 do processo ali. Show. Qual a leitura que você tem disso aí, Jefferson, dessa questão de divisão aí? Não, a leitura é perfeita, né? Porque são públicos diferentes, então tem que ser comunicações diferentes, né? Poderia até estar na plataforma com divisão de subdomínio, escrito no logotipo TC Pilates Cursos, formação, não sei como é que vocês denominam essa vertente, essa vertical de vocês, mas com a clareza de estou falando com um profissional aqui, a copy da página tem que ser diferente, estou falando com outro tipo de pessoa, né? É outra dor, é outra ansiedade, é outra preocupação. E aí vocês conseguem trabalhar as campanhas direcionando exatamente para saber que tipo de tráfego está funcionando melhor, se vocês estão investindo no canal certo, para o público certo. Vocês conseguem separar isso com uma clareza absurda, né? Porque vão rodar em subdomínios diferentes, né? E uma coisa que eu percebi é que vocês não têm feito anúncio, né? Tudo que vocês trabalham é muito só orgânico, né? Esses resultados aí, sem nenhum tipo de anúncio, né? É só orgânico. É até ridículo, mas mês passado eu gastei R$50 em publi. Eu queria só bater uma meta lá de um número de X que a gente tinha posto na cabeça e daí eu gastei R$50. Mas, assim, é porque também a gente não estava investindo, porque estava muito desorganizada a casa. Então, precisava dar uma alinhada, organizada. As pessoas que estavam dentro precisavam entender mais o processo. E daí agora a gente começar a impulsionar. Mas é uma ideia, assim. Eu tô com um site super, super antigo, assim, deve ter 8 anos o meu site, então eu preciso mexer nele também. Só que daí eu tava indo uma coisa de cada vez. Porque, na verdade, antes de eu ter essa menina do marketing, eu fazia tudo sozinha, assim. E eu ainda tinha uma carga grande de aulas. É aquela história, aquele profissional que vocês conhecem, né? Segurando 300 mil pratinhos ali, dando aula, correndo, fazendo gestão. Agora eu coloquei uma gerente que coordena toda a equipe de vendas. Eu saí das aulas, estou dando só pouquinhas aulas, só por prazer mesmo, para lavar a alma com os meus grupos queridos. E estou tentando trabalhar só no estratégico, assim, justamente porque mudou também muito. Eu até tenho conversado com bastante gente do setor de fitness e o que aconteceu com o nosso estúdio não foi só no nosso. Eu mudei 50% dos professores nessa pandemia. Porque uns deram umas despirocadas, outros quiseram mudar de área, um vai prestar concurso público, outro mudou de cidade. Então, a gente está numa fase até de, assim, tendo que fazer reuniões institucional, explicando a empresa de novo, porque mudou muito a cara das pessoas. E o aluno está chegando agora e encontrando outras pessoas nela. Não, mas cadê minha professora? Cadê o ciclano? Então, eu estou nessa fase também. Mas estou trabalhando no estratégico, porque até o Croco, ele é bom nisso, né? Ele tem, lá no início da pandemia, ele já acordou a gente que precisava modificar. Então, muita coisa que aconteceu dentro da empresa
foi pelas aulas que eu ia assistindo com ele e mudando totalmente a visão, assim, né? Então, uma coisa que está acontecendo agora, que eu também eu falei das duas, né? Das duas sedes, mas eu tô com outro que é as aulas online e com alunos do mundo inteiro. E daí, principalmente, eu tô atendendo brasileiros que moram em outros países. E daí eu sei que também essa comunicação é totalmente diferente da comunicação do presencial. Mas ela está acontecendo super orgânica, mas assim, acabei de atender um grupo que eu tinha 6 pessoas, cada uma de um país. Nossa. Para eles é muito barato. Assim, o que talvez para o brasileiro seja caro fazer aula com a gente aqui nesse momento, para o gringo, para o europeu, está muito barato, assim, sabe? Então eles estão comprando as nossas aulas Entendi, e faz fazendo sentido. prática com a gente. Treina, ganha em moeda estrangeira, paga em real, fica bem barato, né? Não, fica ridículo. Eles têm conta que, quando é brasileiro, né, tem conta, faz umas transferências, paga para mim. E esse é um público que eu quero atingir também, cada Legal, vez mais, assim. legal. Porque eu entrei em umas comunidades, brasileiros em Londres, brasileiros em tal lugar, e daí... e como, na verdade, eu não falei para vocês, mas a gente tem representação de vários produtos internacionais. Tipo a Body System, eu tenho isso do Pilates. Eu tenho uma empresa americana que eu represento e tenho uma empresa europeia. Então, eu acabo atendendo, as pessoas chegam também por eles, né? Um americano descobre que a gente é representante do Expertise ou do Garuda e daí chega para mim por isso. Ah, legal. A Expertise e o Garuda, então, são equipamentos. Então, Eu achei que era o que eu tenho do fitness é como a Body System, tá? É um sistema, eu pago sou a representante na América Latina, faço os treinamentos, formo professores, mas na verdade quando a pessoa treina com a gente, ela tá treinando com os master trainers, né? Do mundo, assim, então... Era uma pergunta que eu ia te fazer depois, justamente para a gente ter uma página de captura falando da Garuda, da Expertise e tudo mais. Então, ter separado para dar essa clareza para o pessoal. E as redes sociais eu tenho separado, que também dá um trabalho do cacete, assim, porque eu tenho 6 redes sociais que a gente administra. Caraca. E eu até estou fazendo agora com a equipe, e talvez vocês sejam melhores até para indicar, eu estou fazendo reuniões onde eu trato só de cada rede social separado, porque eu percebi que estava tudo embolado, a comunicação estava muito parecida, e eu preciso, é regra deles, né, tipo do americano, que eu não misture tanto a minha marca com a deles. Então eu tenho que trabalhar isoladamente, apesar de trabalhar também junto, assim, né? Então, essa é uma outra dificuldade que eu tenho, mas eu vou começar a contar tudo, daí vocês vão falar assim, não, então você tem que comprar 6 contas com a Join, não uma só. Não, mas aí a gente faz uma só com um pack de 6 embaixo, tá tudo certo. Ótimo, você deve fazer isso, assim. O pessoal da Tecnofit tem me ajudado nesse sentido também, que é o sistema, que inclusive eu ia perguntar isso. Em algum momento vocês vão se linkar com os outros sistemas, com a Evo, Tecnofit, com tudo isso? Esse é o cara certo aí para te falar. A gente está integrando com a Pacto. Aliás, ontem começou os testes finais. Então, a Pacto foi a primeira, a próxima vai ser a Evo e eu acho que depois a Tecnogen. A gente está fazendo essa integração para levar o lead, né, direto na plataforma de vocês, para que a pessoa não tenha que ter 2 plataformas para gerenciar, né? Isso ia ser bem legal, assim. A gente trabalha com a Tecnofit, não sei se você conhece. Conhecemos. O pessoal do Sul. Lá do Sul. Eles são bons, hein? Eu tava na Evo e achei que a Tecnofit ouvia mais a gente e a gente migrou para a Tecnofit. E foi super certeiro para a gente. E já que você está próximo deles, se quiser fazer essa ponte também, perguntar dessa integração e conectar a gente também é tranquilo. Então, a gente está fazendo isso. Os clientes começaram a pedir, a gente foi lá para a Pacto, conectou, né? O cliente conectou a gente direto com eles, a gente está fazendo isso aí. Então, Sim. é interessante. É bom porque daí eu não fico com 2 CRMs, né? Exato. A ideia é basicamente essa. Tem dificuldade das consultoras colocarem num CRM, por isso que eu já contratei vocês, porque daí o aluno mesmo se põe dentro do CRM. Quando tem 2, é quase pedir demais para as pessoas.
O cliente se cadastra aqui, ela tem que copiar tudo e jogar lá e atualizar os dois ao mesmo tempo, né? Sim. Show. E você falou que tem, então, o pessoal de vendas, tem uma gerente de vendas. Esses impulsionamentos, esses anúncios, é você mesmo que faz? Tem alguém que faz? A gente. Vocês... Eu estou estudando um pouco, me aventurando, mas assim, muito. Eu até já tive, a gente já passou por várias agências, assim, mas todas as agências que a gente passou e que não entendiam muito o nosso mercado, só rasgamos dinheiro, assim. Tá. Tô perguntando porque a Não foi gente boas experiências. tem especialistas aqui, de repente faça sentido, no momento que você Uhum. quiser, a gente conectar isso também para gerenciar. Uma das coisas que a gente conversou também foi a questão de disparo de e-mails, né? Você está utilizando outra plataforma, como é que está isso aí? Que plataforma que é? Quantos disparos vocês têm feito? De que tipo? Como é que está isso aí? Então, eu tenho usado o Mailchimp e o Egoin, até mais o Egoin hoje do que o Mailchimp, porque ficou um pouco mais barato, por ser a questão de cobrança em dólar, né, do outro. Mas eu tenho uma base grande quando eu disparo coisas para professores de Pilates, eu tenho uma base de 8.000 e-mails e uma abertura de 10, 15%. Então, eu estou mantendo essa base assim, porque eu acho que está bom esse número. Não sei também se vocês são mais especialistas, se podem me falar. Só que eu não estava muito ativa com e-mail. E daí agora, com a organização toda dos leads, a gente já está com um cronograma de newsletter, de disparos mais contínuos, assim. Então, eu estava lançando só quando eu tinha uma notícia, assim. Mas agora a gente está colocando processos bem direitinho e daí com a linha editorial a gente vai... A princípio eu vou fazer a cada 15 dias, por mais que eu sei que na linha do Croco deveria quase todo dia sair um e-mail da minha caixa para os alunos, mas eu vou ser assim, se eu der conta do quinzenal, eu vou começar com o semanal. Então, é só, como eu falei, reorganizei, assim. Legal. Pela plataforma não dá para disparar, né? Ou dá? Tá. É uma das coisas que o Jefferson tá estudando implementar, por isso que eu falei de trazer ele para cá para entender se faz sentido. Ele é o melhor para dizer sobre isso aí. O estágio da maioria dos nossos clientes ainda não é o de consciência de entender todas as ferramentas. A gente explicar CRM para a maioria já é um desafio. Então, você está num outro nível e a gente está tentando entender isso. Mas esses clientes que já estão chegando no outro nível, que já vêm em outro nível, os que a gente está levando para esse nível, o que eles vão precisar agora? Então, é quase como um bebê. A gente tem essa ideia, primeiro vamos ensinar ele a levantar, começa a dar os passinhos, está andando, vamos correr agora? Você já está na fase de correr já, né? Você já está buscando tracionar o teu negócio. Né? Para esse tipo de cliente, a gente está olhando para desenvolver novas ferramentas e novas soluções integradas para dar essa atração que ele precisa. Né? Mas eu acho que para quem está começando ali é ótimo, assim, tá bem didático, ó. Vocês estão mandando muito bem nesse sentido, assim, porque realmente dá uma possibilidade bem grande. Como a gente já criou uma cultura que, nem sei se é certo ou não, mas é que a gente se acostumou com essa cultura e tem dados, assim, para a gente traz resultado. Eu não queria mudar a minha linguagem com o cliente, a minha forma, porque ela é super humanizada, assim, nesse sentido de como a gente é com o cliente, então eu acabo não aproveitando por isso, mas tá bem legal a plataforma. O que vocês podem fazer, agora até que vocês estão trabalhando bastante com o público de Pilates, é colocar mais fotos, assim, quando eu olho para tudo que vocês produziram no campo de Pilates, é muito menininha de top em cima da máquina ou com acessório. E, gente, o público de Pilates eu vou te falar que 70% é idoso, é pessoas normais, é gordinhos, e daí não atende, sabe? Não tem uma foto de alguém mais gordinho fazendo atividade. Eu sei que não é tão... não vende tanto essa foto, mas cada vez mais tem gente fazendo essa comunicação e atraindo esse público para o estúdio. Então, acho que vale a pena vocês, na parte editorial de vocês e no banco de imagens, ir para esse público mais idoso, mais
O de gestante está legal. Apesar que tem fotos lá que a gestante não deveria fazer, assim, na parte correta de exercícios. Mas, até se vocês quiserem me derem essa liberdade, sempre que eu achar alguma coisa, eu aponto direto para vocês, para falar, ó, isso aqui não é legal, isso pode ser bem dentro dos padrões de segurança, isso não deve ser feito, porque às vezes alguém do marketing posta e pode ser ruim até para a empresa. Sim. Na verdade, assim, esse é um feedback, já é o terceiro que eu ouvi esse mês de Pilates também. Então, eu conversei com uma outra profissional também que segue a mesma linha que você e aí eu expliquei para ela, né? Inclusive, isso eu vou trazer para o time para a gente readequar. No Pilates Fitness, vamos dizer assim, tá? Isso aí passa legal. O que acontece? A gente usa banco de imagem. E no banco de imagem, o pessoal de design, né, tá criando a página, tá criando os posts, digita Pilates, e aí pega essa imagem e coloca, né? A ideia, principalmente nos posts, é que o próprio cliente utilize imagens reais. Então, o post está lá como referência, o cliente apaga essa imagem e coloca a imagem dele. E assim, esses bancos de imagens são modelos, não tem jeito. Então, pega qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento ali e tira a foto, faz a foto assim, faz assado e tal, e eles não respeitam esse posicionamento, mas é bem interessante essa linha para a gente começar a se atentar, principalmente em páginas, né? Não tanto nos posts. Isso que você falou ontem foi genial no treinamento mesmo, assim, de falar assim, tipo, ensinar a galera, falar, gente, usa aquela foto como um padrão, mas faz dentro do seu estúdio, com as suas cores, porque daí fica mais verdadeira a rede social também. Não tem nada mais frustrante do que você... Isso aconteceu até comigo. Segui uma escola de yoga que eu achava que era maravilhoso, daí cheguei lá e era tudo banco de imagem. Cheguei lá, o lugar era feio, não era igual. Então, assim, isso você nem compra daí, né? É importante a pessoa chamar um fotógrafo, de repente, fazer umas fotos boas, ou mesmo ela fazer, mas assim, pôr uma coisa que é verdadeira na rede social. Concordo. E daí essa ideia foi ótima ontem, que você usou até o exemplo do Ken Bell, né? Exato. Não, tem que ser aquilo. Tem que vender o que você tem. Banco de imagem é só referência mesmo. Eu tô sentindo agora com falta de foto com máscara, porque até não sei qual a opinião de vocês, mas eu tenho a impressão que começar a largar muito a foto de gente sem máscara fazendo exercício pode soar negativo para a empresa agora. Então eu não tô colocando nada de foto em rede social. Por isso, porque eu não tenho no meu banco de imagens essas fotos da galera. Eu tenho foto de gente muito junta, e daí eu acho que não está sendo muito aceito. Tem dois públicos distintos, né? Eu acho que tem que manter a comunicação com máscara, afastado, pelo bem de marketing, tudo mais de marca, tá? Mas pessoalmente eu odeio. Eu treino de máscara muito bravo, me sufoca. Quando sua máscara eu não consigo respirar e a máscara entra na boca, eu fico pé da vida. Tanto que eu falo pro coach lá, né, que ele usa muita imagem, ele filma, ele tira fotos durante o treino. O cara, vira essa câmera para lá, eu arranco a máscara e começo a treinar sem. Mas show de bola. Gerson, se tiver alguma coisa aí para acrescentar, eu acho que eu ouvi bastante, conheci bastante aí. Acho que dá para a gente conversar com o time. Jerusa, vou até deixar ele falar aqui das percepções dele, mas para a gente formatar aqui uma proposta para você de linha de trabalho, de parceria aí, de um novo produto, tá? Então, assim, você esquece o que você comprou, que eu vou trazer para você um novo produto, feito exclusivamente para você, que a gente vai usar como teste, cara. Vamos juntos aprender, fazer, testar, ver os recursos que são a mais, são a menos, e depois disso a gente formata e de repente oferece para o mercado. Mas é algo que eu imaginei aqui. Não sei se você pensa igual, Jefferson. Sim, até pela especificidade, né, do tipo de público que você trabalha e que a gente não é o nosso core aqui, eu acho que essa troca mesmo, construir um produto a quatro mãos, de você entender a gente como uma parte técnica sua, por exemplo. O e-book precisa ter isso, 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 isso e isso. Passa para a gente tem time aqui, a gente executa isso e solta para você.
você vai rodar, executar, testar, falar, funcionou legal, a gente só vai trocar as imagens, que lógico, você é licenciada de alguns programas, o seu e-book vai ter isso. A gente vai tirar essas partes e transformar ele no mais genérico para soltar para todo mundo. Mas a gente cria a 4 mãos com a tua expertise técnica e com a nossa expertise aqui de tecnologia. Algo nessa linha, entendeu? Tanto é que todas essas páginas, essas campanhas de Pilates relacionadas a dores, coluna, ombro e tudo mais, foi feito com um pequeno board de clientes. Então, a gente chamou esses clientes de Pilates, conversou, você falou até de gestante. Então, foi a própria Move Corpus lá que trabalha com o programa de gestantes que ajudou. Falou, meu, isso aqui não, isso sim, coloca assim, tá? Sim. Não, ele tá legal de gestantes, tá bom, só tem algumas coisas que a gente dá curso também de gestantes, então eu falei, isso aqui... É que tem gente que é mais com essa pegada fitness e tem uma galera que tem esse cuidado mais da reabilitação e tal. Eu sou da área de educação física, mas a gente prefere pecar por menos do que por mais. Então, eu trabalhei com a Inélia Garcia, eu já fiz o site da Inélia Garcia uns 6, 7 anos atrás, e ela tinha um cuidado extremo nessa linha também. Ela não admitia alguém falar em fitness, era bem-estar, saúde, postura, vivia me corrigindo. Sim. Bom, você fez uma escola boa, se você trabalhou com a Inélia, você aguenta qualquer cliente ali, porque ela realmente é muito rigorosa, assim, nos processos. E a gente... Eu sou concorrente direto da Inélia. Então, esse padrão de... Assim, só para posicionar, né? Esse padrão, essa excelência que ela busca, a gente busca também. A única diferença é que ela foca todo no passado, nesse Pilates autêntico, original, clássico. E a gente tem essa cara do Pilates mais fora da caixa. Mas não que eu não tenha ligação com o passado. Então, tem toda uma cultura de... cuidado, de referência ao Joseph, aos elders, assim, a esses discípulos. Então, é tudo isso, assim, a gente tem um trabalho muito parecido com a Inélia. E uma coisa que aconteceu muito, que eu acho legal contar para vocês, já que vocês estão cada vez entrando mais no mercado de fitness, de Pilates, perdão, é que existe uma galera que começou o Pilates no Brasil, que é a Inélia, tem o pessoal lá da Fisiopilates em Salvador e tal, algumas referências, assim. Eu comecei também, mas eu estava super quietinha. Eu trabalho há 21 anos com Pilates. E eu comecei lá em Santa Catarina. E essa galera está sendo ultrapassada por um monte de empresa mais jovem, mais ágil, que está muito mais com marketing mais acelerado. Então, eles estão ficando meio que para trás, sabe? A Inélia mesmo agora perdeu vários pontos de trabalho, a competition pegou tudo de volta. Então tá vindo uma nova onda de Pilates com uma outra galera, assim. O próprio termo, né, autêntico, soa como antigo. As pessoas querem novidade, querem inovação, né? E daí não poder trabalhar com uma bola, com um elástico X, com tal coisinha, assim. Tem um monte de coisa nova no mercado que as pessoas precisam consumir, né? Precisam comprar da gente essas novidades. Então, eu faço parte desse time que está mais assim, mais aberto a novas possibilidades. E vocês pegaram muito cliente novo agora que está com essa pegada, assim. Tem as meninas do Pilates Com, tem um monte de empresa que eu vi que entrou ali nas reuniões que são desse estilo, assim. Que é legal para vocês, vai dar assim, na verdade, vai dar um up para a empresa deles, com certeza. Eu vou ter que correr mais, porque são todos meus concorrentes diretos. Mas eu acho bom, assim, eu prefiro que venha essa galera boa para puxar junto. Isso é uma cultura que a gente trouxe da época dos primeiros lançamentos do Croco de Curso, que é justamente isso. Por isso que a gente disponibiliza como se fosse uma academia. Então, tem os mesmos equipamentos, a mesma tecnologia para todo mundo. Só que cada um vai ter sua ficha de treino. Então, cada um utiliza de maneira diferente. E isso faz com que o mercado suba. Então, a maré sobe e todos os barcos sobem juntos. Então, você vai pedalar mais para inovar. Então, a gente está aqui discutindo um produto específico para você, que essa galera talvez tenha acesso daqui a 6 meses, 1 ano. Então, tem as diferenças de barco. Uns têm um navio mais pesado, outros têm um jet ski e vão deslanchar mais rápido aí. E
Deixa eu ver se eu fechei aqui. Não. As reuniões que vocês fazem, é sempre todo mundo junto, né? Essas reuniões ao vivo que nem aconteceu ontem. Isso. Ou existe alguns times aí, faixa preta, alguma coisa assim? Tem. Então, esses times são dois times. Tem os faixa roxa, que também é um pouco geral, mas já é segmentado. E tem os faixa preta que a gente está lançando agora. Então, é um time que, inclusive... Coloca nos faixa preta, tá? Que eu quero ficar perto dos bons ali, hein? Essa é a ideia, tá? Então, a gente está criando uma espécie de mastermind. Então, essa galera vai ter um grupo separado. A discussão ali é diferente, é de business. Como o Jefferson falou, não tem conversa mole, ali é conversa dura. Então, por exemplo, eu já imaginei, na hora que eu te perguntei dos anúncios, o Croco já te dando uma crocada dura ali, porque o Nossa Senhora do Orgânico não funciona para sempre. Então, tá bom no orgânico, então mete dinheiro porque você já sabe que está funcionando. Então, é esse tipo de insight que você vai ter ali dentro. Algo mais pessoal, não é para todo mundo. Eu acabei de fazer um lançamento agora e fiz totalmente orgânico, né? Atingi 550 pessoas. E o meu concorrente fez ele bem patrocinado, assim, bem direitinho, né? Ele atingiu 11 mil. E eu fico pensando assim, nossa, olha a fatia do mercado que ele tá pegando que eu, assim, ó, mão de vaca, não pus dinheiro e não atingi, assim. Mas eu também tô sem estrutura, digamos assim, de equipe, sabe? Eu sou meio cagona nesse sentido. Mas você fez certo. De avançar muito e ficar desesperada, assim, louca, porque daí não consigo dar conta de atendimento nesse sentido. Você fez certo. Uma coisa que você falou que marcou bastante ali é que é o seguinte, eu tive várias agências que não entendiam o meu mercado. Então tá tudo certo. Então é melhor ficar no orgânico do que desperdiçando dinheiro com quem não te entende. Uhum. E agora alinhadinho a gente vai caminhando. Mas uma vez validado tem que acelerar, né? A gente até brinca aqui, né, com uma frase que é: quando os outros freiam, a gente acelera. Tá todo mundo com medo assim, mas tem um monte de gente. Seu concorrente fez 11 mil, então o pessoal está procurando. Você está deixando o market share para ele, e se deixar, uma vez engolido, não tem como recuperar, né? Você já encontrou primeiro lançamento. Você já encontrou o teu product market fit, né? Pelo jeito. Você já sabe com quem você fala, o que você entrega no valor que você entrega. Agora é distribuição, quanto mais gente se alcançar. O lançamento do mês passado eu tive sorte, porque eu fiz uma semana antes que ele, vendi uma semana antes que ele, então vendi super bem. O segundo ele foi uma semana antes que eu, daí ele me ferrou um pouco. Mas eu já estou entendendo mais e vai ser uma pegada que a gente vai fazer cada vez mais, porque o professor está comprando muito produto online agora. Então, não quero ficar para trás assim desse mercado. Fechado. Então ficamos assim. Eu vou bater um papo aí com o Jefferson, colocar o Croco no radar também. E aí, junto com o time, a gente estrutura. Vou trazer todo mundo, passar aqui um resumo do que a gente conversou. E aí, te dou um feedback. No mais tardar ali para segunda-feira, já te dou um feedback, a gente marca um novo papo, te apresento a ideia, o conceito. Você dá a sua visão e a gente vê como que segue aí. Lembrei de duas coisas importantes só, antes da gente finalizar, que eu queria falar para vocês. Uma coisa que eu acho que é legal parabenizar também, que é muito bom, enquanto cliente, eu ter todos esses treinamentos que vocês fazem semanalmente, porque eu comprava de fora, eu chamava, mas assim, não nessa velocidade, eu chamava uma vez por mês ou a cada 2 meses, um profissional que vinha falar para minha equipe. E agora eu estou conseguindo usar o material de vocês, assim, tipo a palestra da Noara. Agora, a importância que nem ontem você fez, a sua palestra de ontem já foi para as meninas que me respondem nas redes sociais, para fortalecer essa importância delas responderem sempre, não deixarem comentários sem resposta, tudo isso, assim. Então, isso é muito legal da empresa de vocês, eu acho que é um grande diferencial, a gente poder aproveitar esses treinamentos para dar para a equipe, né? E sempre soa melhor, elas aceitam melhor quando não sai da minha boca, e sim da boca de vocês, que são os especialistas. E a segunda questão é, a gente vai fazer um lançamento grande em 2 ou 3 semanas, que se vocês quiserem testar uma página de captura com essa questão que eu falei, modificada, se desse para nessa página a gente separar quem é profissional e quem é só interessado em aulas, no movimento, eu gostaria de testar, assim.
porque eu vou ter as formações com a equipe de Londres e eu vou fazer um lançamento para vender as formações deles. Ou as aulas, né? Eu vou conseguir separar em duas coisas, mas é uma maratona de 15 dias de aulas todos os dias e bastante coisa que eu quero daí atingir, assim, a nossa meta é chegar em 4, 5 mil participantes online. Show. Está fazendo a comunicação via WhatsApp ou não? Como tá? Não comecei nada, assim, tá na gaveta aqui pra A gente ideia. lançar. O pessoal captura e vocês vão conversar no WhatsApp para mandar os convites ou vão jogar no Telegram? Como é que tá? Então, as últimas vezes eu usei as redes sociais e o e-mail para jogar para a página de captura, onde eu pegava os dados deles, que era só nome, e-mail e telefone, e eu jogava em grupos de WhatsApp. Legal. A gente tem pensado, é que assim, dá um certo trabalho, mas também é super controlável, porque quem vai entrando depois perde os dos dias anteriores. E como esse vai ser longo, a gente pensou em jogar para o Telegram, para daí ter mais... Mesmo quem entra depois consegue acessar o material, que acho que é o grande problema do WhatsApp, assim, de não poder ter um arquivo ali de coisas salvas que ficam fixas, né? Então, eu estou pensando em jogar essa vez para o Telegram, mas também não sei, porque eu nunca testei no Telegram. Sempre usei lançamento pelo WhatsApp. Até se vocês quiserem opinar, fiquem bem à vontade, assim. Mas como é 15 dias de estudo, de material, de aulas, é bastante coisa, né? Se um cara entra no 13º dia, eu tenho que mandar tudo o que passou. Não vai consumir. Não, mas legal. Show. Então, é boa esses dois pontos aí. Jefferson, pontuar mais alguma coisa aí também? Vou aproveitar o do Telegram, né? Apesar de ser uma ferramenta muito melhor, infelizmente as pessoas não usam, né? O WhatsApp dá esse trabalho todo, a pessoa perde, a gente tem que reenviar, mas é onde as pessoas estão, né? E o nosso desafio é impactar as pessoas no lugar que elas estão, no momento que elas precisam, né? A gente faz testes aqui com o Telegram, apesar de ser fantástico, tem até bot, automação e tudo, as pessoas não abrem, eu não abro, eu sigo 500 aqui. Eu acho que foi com vocês que eu aprendi que o Telegram é uma ferramenta que fica dentro da gaveta, ali no cantinho da gaveta, assim, porque as pessoas, até você entrar nele, tipo, você perdeu um tempo, né? Uma coisa que deu super certo, que foi até eu aprendi com vocês, a começar a vender desde o primeiro dia, que eu não vendia antes, sabe? Então, agora eu já abro a semana de lançamento e já falo o objetivo, assim. Foi numa aula do Croco que ele falou de não esperar, assim, alguns dias para daí falar, vou abrir as inscrições. Não. E daí a gente acelerou muito e foi bem bom, assim, porque também já quem estava interessado já começou a comprar e eu dividi para a equipe de vendas. Isso não deu tanto trabalho, sabe? Perfeito. Show de bola. Bola. Beleza. É isso. Então, agradeço o tempo de vocês e me ouvirem. Eu já estou até mais tranquila, assim, que agora foi ouvido, assim. Show, mas a gente está aqui para isso, para evoluirmos juntos. Legal. Então, Jefferson, daqui a pouco estou por aí para a gente conversar. A gente já chama o Croco lá para debater disso aí. Já te devendo um feedback, tá? Até segunda-feira aí a gente volta a falar. E até lá, tô à disposição ali no WhatsApp, vou te mandando os conteúdos para você encaminhando para as meninas aí. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Dia. Obrigado a você, prazer. Prazer, Jefferson. Até mais, gente. Obrigada pela atenção.